E obrigada pela presença, tá bom? Salmos 22, 11. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Eu acordei com a frase da mulher hemorrágica, aquela mulher que durante anos e anos e anos ela teve uma hemorragia severa. Na verdade, a Bíblia registra que foram 12 anos de hemorragia. Essa história dessa mulher está registrada em Mateus 9, de 20 a 22. Ela tinha uma hemorragia severa já há 12 anos e ela decidiu, na cabeça dela, ela falou: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. E se eu apenas tocar nas vestes dele? Então, às vezes, nós estamos no limite da nossa dor, no limite da nossa angústia, no limite da nossa ansiedade. Mas e se apenas você for na direção de Jesus e colocar ali essa sua expectativa de cura, de libertação? Todas as pessoas que chegaram até Jesus, que foram até Jesus, que pensaram, e se eu? Essa mulher hemorrágica, ela falou, e se eu apenas tocar as suas vestes? Lá em Lucas 7, 1 a 10, conta a história do centurião, que enviou até Jesus o pedido para que Jesus curasse o filho dele. Tem versões que falam que era o servo do centurião. Centurião, e se eu pedir para Jesus curar meu filho ou o servo? E quando Jesus foi para curar, o centurião falou assim: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Não tem nem necessidade de o senhor entrar. Se o senhor falar, se o senhor der a ordem, eu tenho certeza que meu filho vai ser curado. Se o senhor der a palavra, meu filho vai ser curado. E talvez você esteja numa situação extrema, no seu limite. E você pensa, e se eu fizer isso? E se eu for até Jesus? E você vai, você ora. A palavra de Deus fala que todas as pessoas que se aproximaram, que foram até Jesus, foram curadas. Quando aquela mulher foi curada, diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Mas nem todos os processos de cura foram instantâneos, imediatos. Alguns foram progressivos. Mas o que eu acho interessante é que ela falou, eu tentei de tudo, já fiz isso, já fui em médico, já tomei tantos remédios, mas e se eu apenas tocar nas vestes? Eu vou ser curada. E aí Jesus olha para aquela mulher, no versículo, num dos versículos, acho que é o 21, fala assim, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Jesus estava dizendo para ela, não foi a minha roupa que curou você. Foi a fé que você tinha que te curou. Porque a fé colocou aquela mulher em movimento, na direção de buscar Jesus. Então, Jesus falou, foi a sua fé, o seu movimento, a sua movimentação que curou você. Aquele centurião, ele foi até Jesus para que o filho dele fosse curado, ou o servo. E ele entendeu que bastava Jesus dar uma palavra. Ele tinha tanta fé que Jesus podia curar o filho dele, que ele falou, nem preciso do senhor entrar na minha casa, que eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra. E Jesus olhou para aquele homem, olhou para aquela situação toda e falou assim, olha, eu nunca vi uma fé como essa. Eu nunca vi uma fé como a deste homem. A fé colocou aquele homem para se mobilizar, para ir na direção de Jesus. A fé colocou ele em movimento para ir na direção da cura. E também o filho pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32, ele chegou no limite. Ele pensou, e se eu for procurar meu pai? Se eu disser para ele que
que eu não sou digno de ser filho, para ele me tratar como qualquer um dos empregados dele, eu vou sair dessa situação. E se você fizer um movimento na direção de ser curado, de ser liberto, de alcançar esse objetivo? Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos livre, nós queremos que Deus nos tire daquela situação. Mas nós não entendemos que é necessário fé no nosso coração. A fé que precisa estar no coração nos movimenta na direção de alcançar o objetivo que a gente quer. Quantas vezes você vai, se inscreve num concurso e pede a Deus para passar nesse concurso? O que é necessário para passar nesse concurso? Eu perguntar aqui na live e falar assim, fé, Fernanda, precisa ter fé. Não, não é só isso. Essa fé precisa colocar você em movimento para fazer o que precisa ser feito para passar. Você precisa estudar, porque todos que passaram e que passam em concursos estudam. Então não basta apenas você pensar, orar e colocar diante de Deus. Precisa fé. O que é a fé dessas pessoas que eu acabei de relatar aqui? A fé as colocaram em movimento, a ter atitudes de fé. Então, talvez você chegou num algo extremo e você tem pedido a Deus para tirar você dessa situação, para te livrar dessa situação, para que você alcance um trabalho diferente do que você tem, mas você não está tendo fé. Você não está se movimentando. O filho pródigo, se ele continuasse ali parado, sendo que ele podia sair dali e ir na direção do pai para resolver, para ter a causa dele resolvida, nada ia ser diferente. Quando a fé que você tem em Deus, ela é suficiente, você se movimenta. Quando precisa se movimentar, quando depende de você, se o seu coração tem realmente fé em Jesus, fé que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai trazer, se depender de você fazer movimentações, você vai fazer. Aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, a fé dela superou todos os obstáculos que apareceu na frente dela. Você acha que era fácil chegar perto de Jesus? Principalmente quando se era considerado alguém imundo pela sociedade, pela cultura local. E a fé daquela mulher venceu todos os obstáculos e ela chegou até Jesus. E Jesus falou assim, não fique aflita, não fique triste porque você foi exposta aqui. Porque o que curou você não foi minha roupa, não foi a barra da minha roupa. O que curou você foi seu movimento de fé. Foi a sua fé que curou você. Só que às vezes você está em situações onde você não pode fazer nenhum movimento. Será que não pode mesmo? Será que não existe nenhum movimento que você possa fazer na direção de você conquistar aquilo que o seu coração tanto deseja, que você tanto tem buscado? Sabe, os arqueólogos descobriram a masmorra onde Paulo e Silas foram presos. Diz que é uma sala pequena e sem janelas. Não tinha como sair dali, não tinha como escapar dali. Eles não tinham como fazer nenhum movimento físico para se libertar daquelas correntes e sair dali. E quando eles chegaram naquele ponto em que eles não podiam fazer nada para sair daquele lugar. Imagina, gente, uma sala fechada, sem janelas, não tinha nem instalações sanitárias ali. Imagina como que era o cheiro, como que era a insalubridade ali naquele lugar. E eles não podiam fazer nada. Será que não podiam mesmo? Será que a fé deles não podiam fazer nada? Eles estavam acorrentados, estavam presos naquele lugar, mas a boca deles estava livre, não tinha nenhuma mordaça. E eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a louvar a Deus. Seria bem aceitável se eles começassem a reclamar, seria aceitável Paulo e Silas reclamar do cheiro, reclamar do mau cheiro, né? Reclamar ali das correntes, reclamar das feridas, reclamar do desconforto. Seria muito natural, ninguém ali ia achar estranho. Mas eles, ao invés de reclamarem da situação, de murmurarem daquela condição, eles foram para um lugar mais alto, de onde eles podiam olhar aquela condição que eles estavam em uma outra perspectiva, na perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus era
essa dor de vocês é por enquanto. Tem até uma música, esqueci o nome. Fala, se você digitar essa dor é por enquanto, vai aparecer no Spotify essa música. Então, a perspectiva de Deus era, vocês não vão ficar para sempre aí. Então, eles aproveitaram o tempo que eles estavam naquela masmorra ali, naquela sala pequena, sem janelas. Eles aproveitaram para adorar a Deus, para louvar a Deus. E fala assim, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os prisioneiros ouviram. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas o tempo que a gente ficar aqui, nós vamos adorar ao Deus que nos dá vida. E diz que aqueles homens, aquelas pessoas ouviram. Você sabe que quando a situação está difícil e alguém vem com uma palavra difícil, parece que a situação se torna mais difícil ainda. Mas quando você está numa situação difícil, onde alguém traz uma palavra boa, uma palavra de paz, parece que o seu problema fica um pouco mais leve. E quando aqueles homens começaram a adorar, a presença de Deus invadiu aquele lugar. E ao invés da aflição daqueles homens ali aumentarem devido à situação caótica daquela prisão, eles experimentaram o abraço de Deus no caos, o alívio na alma deles. E aquele lugar, aquela masmorra se tornou um altar de adoração que Paulo e Silas levantaram. E eles saíram daquele lugar, realmente eles não ficaram ali para sempre. Então eu queria dizer para você, talvez você está numa situação de extrema necessidade. Eu queria falar para você, convidar o Deus da sua vida para estar nessa situação com você e começar a adorá-lo, começar a glorificar o nome dele e pedir para que ele coloque em você a perspectiva dele. Como que Deus está olhando essa situação? Quando você olha, você vê uma situação de impossibilidades, mas quando você enche o seu coração de fé, você faz todos os movimentos que dependem de você na direção de alcançar aquilo que você busca, aquilo que você precisa. A mulher samaritana, a mulher hemorrágica, em Mateus 9, de 20 a 22, ela fala, se eu apenas o tocar. O centurião, lá em Lucas 15, de 11 a 32, se ele der uma palavra, meu filho vai ser curado. Então, é uma palavra. Certa vez, Jesus estava assim na beira do rio, assim, do mar, e aí eles tinham pescado, não tinham conseguido pescar, e Jesus falou para eles irem e jogar a rede do outro lado, e Pedro falou assim, Jesus, nós não pescamos nada, a gente batalhou aí a noite inteira, mas sobre a sua palavra nós vamos. Por causa da sua palavra, na sua palavra nós confiamos e nós iremos. A palavra que Deus tem para você hoje, a presença dele na sua vida é suficiente, mas a sua fé precisa colocar você em movimento para superar os obstáculos. Quais são os obstáculos que você precisa superar em fé? Porque Jesus já tem a resposta que você precisa nas mãos dele. Ele já tem tudo que você precisa, mas cadê o movimento que você está fazendo? Ai, Deus, eu preciso passar nesse concurso. Essa oração está equivocada. Pai, em nome de Jesus, me dê estratégia, me dê saúde, me dê motivação para que eu estude, para eu conseguir passar nesse concurso. Por que Deus daria para você uma oportunidade sem você estudar, sendo que todos os outros estão estudando? Então, muitas vezes nós queremos que Deus nos dê coisas, faça coisas para nós, e queremos e quando não acontece nada, a gente fica falando e questionando com Deus. Deus quer que você o adore. Faça os seus movimentos de fé na direção do seu... E se eu fizer isso? Eu ainda não tentei isso. E se eu tentar mais uma vez? E se eu for por aqui? Eu ainda não fui por esse lado, eu ainda não tinha pensado nisso. São muitas camadas de forças inesperadas que o Espírito Santo nos dá a partir de nós irmos na direção, no movimento. E se você fizer isso que você ainda não fez? E se você agora decidir ir por aqui, você ainda nunca tinha passado por esse lugar,
Sabe, Jesus vai estar à frente. A palavra de Deus fala assim que Deus, ele foi à frente de Moisés, chegava nos lugares antes de Moisés. Eu irei na sua frente para te dar descanso. Mas ele vai te dar descanso lá na frente, você precisa chegar lá. Você precisa ir até lá. Precisa fazer movimentos. Eu estou vivenciando algumas coisas novas na minha vida. E às vezes eu tenho recebido vários nãos. Mas e se eu fizer mais esse movimento nessa direção? A Bíblia diz assim que a gente não pode se cansar de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai ter o resultado do que você está batalhando, do que você está lutando. E se você ainda não foi por aqui? E se você apenas? Então, ao invés de pedir a Deus para te livrar, para te tirar, para te curar, coloque na direção do e se apenas e diz: Senhor, o que falta que eu ainda não fiz? Onde está o lugar que eu preciso tocar? Onde estão as decisões que eu preciso tomar que eu não prestei atenção ainda? Se você já tentou, é o que eu estou fazendo. Os nãos que eu estou recebendo, eu entendo como direcionamento. Esse não, recebi esse não, então não é por aqui. A mulher hemorrágica recebeu vários nãos na vida dela, mas ela não desistiu, ela não parou. Quando ela ouviu sobre Jesus, esse eu ainda não tentei, isso eu ainda não fiz. Eu acredito que se eu apenas tocar, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa pôr a mão em mim, ele não precisa orar por mim. Basta eu tocar a veste. Quais são os obstáculos que você tem e que você ainda não foi nessa direção porque não tem fé em Deus o suficiente que você vai superar, que você vai conseguir? Lá no Salmos 42:8 fala assim: conceda-me, Senhor, o seu amor fiel de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu gosto muito dessa questão do dia e da noite. Parece que à noite as coisas ficam sempre mais difíceis. Parece que durante a noite os problemas ficam muito maiores. Você já prestou atenção que quando você vai dormir, se você pensa em uma coisa simples que te preocupa um pouquinho, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e toma conta da noite toda e você não consegue dormir? E aquela ansiedade, por causa de uma palavrinha que apareceu na sua cabeça, ela se torna grande. O que fazer nessas noites é orar para o Deus que te dá vida. Fazer como Paulo e Silas, um altar de adoração, né, em cima dessa sua dor, em cima dessa sua preocupação. Você vai levantar um altar de adoração. Porque reclamar e falar mal dessa situação seria algo esperado de você, porque, na verdade, o sofrimento, a luta que você passa não é inventada. Realmente, você está no caos, você está com problemas, você está com dificuldades. Todas as pessoas que estão perto de você acham natural você reclamar, porque, poxa, realmente está difícil. O que não é natural? A sua fé. A sua fé não é natural. Você vai surpreender o coração das pessoas que te cercam, porque quando você adora, cura do céu é liberada para o seu coração. Quando você adora, você não volta sem resposta para a sua ansiedade. Quando você adora, quando você vai na direção de Jesus, na direção do seu Salvador, de sair deste lugar adorando e clamando ao seu Deus, você não fica nesse lugar. Porque o Deus que te dá vida, ele transforma suas canções, sua adoração em cura, em libertação, em provisão, em providência, o que você estiver precisando. Porque ele é o grande eu sou. Quando Deus diz na sua palavra, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, está dizendo eu sou o que a sua alma busca, eu sou o que a sua alma precisa. Não é difícil para Deus dar o que você está querendo receber. Não é difícil. O difícil é você mudar o seu entendimento. Isso é muito difícil, mudar o entendimento é muito difícil.
que sair deste lugar de reclamar, de espera passiva, sem nenhum movimento, é muito difícil sair desse lugar. Porque quando você entende que a adoração ao seu Deus, que a sua comunhão com seu Pai, e se apenas você agora ir na direção da adoração, nessa sua dor, nesse seu caos, você fazer um altar de adoração, fizer um altar. E se você ainda não tentou, ainda não fez isso, você ainda não experimentou isso? E se você fizer? Claro que isso vai exigir de você um lugar de limite, um lugar de extrema necessidade, porque a extrema necessidade e o limite, quando a gente chega no limite, é o lugar da gente tomar decisões importantes. E camadas de forças surgirão inesperadamente na sua vida, e você vai entender que essa dor, esse caos, é por enquanto. Todas as pessoas que foram até Jesus, o filho pródigo, quando tomou a decisão, e se eu for para o meu pai? Quando ele não só pensou no e se eu for, ele foi e fez. E foi transformado o futuro dele, ele, de cuidador de porcos, voltou a ser filho. Saiu da miséria, foi colocado no lugar de honra. Aquela mulher não ficou pensando, e se eu tocasse nas vestes de Jesus? Não, ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Talvez você está desanimado porque você já tem muitos nãos. Você mandou várias, já tentou várias vezes e já está pensando de desistir. Calma, ainda teve alguma coisa aí que você não tentou. Tenta fazer um altar de adoração. Pense que os nãos que você tem recebido é só um redirecionamento. Não é por aí que você tem que ir. Tenta o outro lado. Foi o que Jesus falou para aqueles discípulos. Vocês pescaram a noite toda, mas tenta agora jogar pelo outro lado. E Pedro falou, embaixo da sua palavra, nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer. Então, a fé não é esperar parado, paralisado, que Deus vai magicamente colocar na sua mão. A fé é aquela que te coloca em movimento, superando os obstáculos. Recebi um não aqui? Opa, então não é por aqui. Eu vou tentar do outro lado. Não desista, não pare. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Então, não se esqueça. Deus não vai ficar distante de você. Clame, Salmos 22, 11. Não fiques distante de mim, pois a minha angústia está perto de mim e não há ninguém que me socorra. O limite é quando você não tem ninguém que te socorra, mesmo estando rodeado de pessoas. Deus é suficiente para você. Então, erga um altar de adoração neste lugar de dor que você está. Nesse lugar de dúvidas, de incertezas. Enche o seu coração de fé e se coloque em movimento e faça desse lugar que você está um lugar de adoração. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos porque o Senhor é o Deus que nos dá vida. O Senhor é o Deus que nos dá paz. O Senhor é o Deus que nos dá cura, nos traz libertação. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame, Senhor, a porção de fé em nosso coração, porque a fé não somos nós que geramos, a fé é um dom que pertence ao Senhor. E nós colocamos o nosso coração abertos para receber essa fé e nos coloque em movimento. Não nos deixe ficar paralisados, esperando mágicas, esperando e sendo frustrados todo o tempo. Nós queremos ir na direção do Senhor, porque é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá vitória. Em nome de Jesus, Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade que você tenha na alma. Seja liberta em nome de Jesus. Eu coloco aqui a amiga da Eliane Soares, Fátima. E em nome de Jesus eu ministro cura sobre a Fátima agora, que toda essa medicação que ela está tomando possa, em nome de Jesus, potencializar a cura na Fátima. Em nome de Jesus, ela seja curada e vença mais esse terceiro desafio, essa guerra que ela está contra o câncer, que ela seja liberta e seja curada. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Obrigada por estarem comigo até aqui. Todos do Facebook, do YouTube também. Um grande beijo, um abraço. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.